Bom, galerinha, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos ativos hoje. Eu quero fazer aqui organizar aqui algumas operações para nós montarmos aí ao longo da semana, tá? Ontem foi dia da carteira semanal, então fizemos apenas a atualização da nossa carteira semanal aqui. Vamos dar uma olhadinha como que ela se encontra. Veja aqui vocês, nós estamos nesse momento, posso até atualizar com vocês aqui valores, né? Direitinho. E eu quero fazer aquelas ressalvas aqui que eu acabei não fazendo ontem, mas é bem rapidinho, não vai tomar muito tempo. Bom, o que que nós fizemos ontem? Nós fizemos a Bova M 124, tá? Tá 1,58 nesse momento, ok? Fizemos também a CSNM 115, tá? Tá 32 centavos. A Itube tá 62 centavos, MRV 30 centavos e a SUSB, que é a Suzaninho, 78 centavos, tá? Ali no 62. Nesse momento, nos preços executados ontem, nós temos 3% de rentabilidade, mas o importante mesmo não é só isso, né? É acompanhar o movimento dos ativos. Então, o que que nós vamos observar? Bova, seguindo aquele canalzinho de baixa que nós comentamos, né? Continua fazendo aquele canalzinho que respeitando bem, né? Esse canal, trabalhando aqui uma linha de tendência de baixa, segurando esses fundos aqui, e temos uma linha de tendência de baixa, uma outra, trabalhando esses topos aqui, tá? Então aqui nós temos dois momentos bons de observação, dois pontos bons de trade. Lembrando que atingindo essa máxima aqui, nós temos uma possibilidade grande, né, de retorno a esse movimento de fundo, que é exatamente o que nós fizemos no BOV. CSNA segue um caminho que deve gerar também uma correção mais forte, né? A gente tem aqui, ó, um ponto muito interessante de resistência, tá? Nessa região de preço aqui, ó, se considerarmos essas negociações anteriores, ó, e aqui não tem conseguido passar. A ideia é que haja uma correção aí agora mais recente, já está caindo 2%, então vai dando a lógica, digamos assim, daquilo que nós observamos. Itaú vai seguindo também um caminho de recuperação. Então, nós verificamos essa movimentação positiva. Qual é a ideia aqui para Itaú, né? Capturar aquele movimento de repique. Nós já tivemos uma esticada do ativo, digamos assim, né? Uma movimentação mais positiva de curto prazo. Opa, aqui. E teve aí uma descansada, podemos dizer assim, né? O ativo foi, avançou, descansou. Deixa eu tirar esse cabo aqui rapidinho para me atrapalhando, só um minutinho. Beleza, pronto. Aqui. Ele subiu, vamos marcar aqui, ó. Subiu, opa, azulzinho melhor, né? Subiu, deu uma descansada, agora a gente pensa que pode continuar subindo aqui. Depois a MRV. Essa que segurou um pouquinho o ímpeto aí, mas a movimentação também é de recuperação, né? Tivemos um candlezão fortão aqui, abrimos uma movimentação de gap lá em cima, mas já voltou tudo. Depois aqui começamos a ensaiar uma recuperação, um candle negativo hoje, mas eu acredito que seja pelo mal-estar aí generalizado, tá? A SUSB, né, que é a Suzano, a gente fez uma put exatamente por um movimento de perda dessa força compradora e agora tem uma correção um pouco mais forte. Teve ontem, né, uma correção um pouco mais forte, hoje já abre aqui embaixo. A tendência realmente é trazermos esse ativo ou acompanharmos ele até essa região de preço aqui, tá bom? 61, 62, mas já fizemos 62 ali para que a gente possa aproveitar essa oportunidade. Se vocês repararem, embora tenha sido o último negócio a 78 centavos, eu deixei registrado aqui, o book agora está entre 83 e 89, então poderia facilmente sair 85, estaria mais valorizado do que de fato ontem estava. Se nós fizermos a análise pelo book, o que é mais assertivo, nós teremos aqui a MRV também não negociação a 30, mas sim a 33 aproximadamente, tá? Então tem um movimento aqui um pouquinho melhor. Aqui está o 62 mesmo, aqui 30 com 32, então pode sair qualquer valor nesse sentido. Aqui o 58 vai mudar muito rápido, que o BOVA tem uma liquidez realmente muito maior, tá? Seguindo as posições, então, olhando o book, nós temos aí 6% de movimentação positiva, tá bacana, para a gente tá muito bom para um dia, tá? E aí deixo sempre aquela ressalva. Vocês viram aqui, eu fiz uma análise bem rápida desses ativos aqui, momentânea.
E já deu para observar que nós temos ainda posições, essas posições montadas, bastante potencial de valorização ainda dessas opções. Então, não vamos trocar nada, não vamos desmontar nada, como nós já fazemos, porém, deixamos inclusive a cargo de vocês a análise e a possibilidade de permanecer nas posições. Por que que eu digo isso? Se vocês observarem, ontem nós encerramos essa carteira aqui, semanal, tá? Essa da semana passada, aqui, ó, fechada no dia 10. E os ativos estavam nesses valores em que eu encerrei no final do dia: 15, 34, 25, 91, 1,75. Porém, sempre falo, dá uma olhadinha, dá uma analisada, verifica se para você faz sentido continuar ou não, porque a gente faz essa análise, eu faço essa análise aqui para uma semana, mas nem sempre o ativo ele vai performar naquela semana. Às vezes, a gente estou partindo do pressuposto da análise técnica, buscando aproveitar a movimentação direcional, mas muitas vezes essa direção ela pode ser antecipada ou ela pode ser postergada um pouco mais pelo mercado. A prova disso é que ontem nós fechamos nesses valores e com essa rentabilidade. Agora, neste momento, a carteira de ontem está aqui 12 centavos a Cosan, 39 a Magalu, portanto, um pouquinho melhor. A Petro 28, melhor um pouco ainda do que foi fechado ontem. E destaque para essas duas, tanto a Sanepar corrigiu mais forte, que é o que a gente vinha buscando, ó, essa oportunidade de acompanhamento, está 1,50, aquilo que nós fechamos ontem, bem mais barato, e neste momento a VEG disparou e está com 2,41 essa call aqui. Então, olha que diferença. Ontem fechei com 9%. Hoje, se fosse fechado hoje, estaria com 49%. Aí fala, poxa vida, mas caramba, poderia. E eu ainda pensei ontem, quase não deu tempo de eu chegar. Falei, de repente eu não vou conseguir encerrar amanhã, eu vou encerrar depois, paciência. E se encerrasse hoje, teria um resultado 40% melhor. Teria conseguido 40% a mais de rentabilidade. É por isso que eu digo que, assim, muito embora eu faça, né, os estudos e compartilhe com vocês, é óbvio que cada um de vocês está sendo impulsionado aqui e estimulado a fazer as suas próprias análises, a andar conforme a capacidade de vocês também, né? Não só capacidade de análise, mas também capacidade financeira. Alguns vão operar com capital bem reduzido, portanto, não dá para esperar muito tempo, nem ficar muito à mercê do mercado. Outros já não, já tem um conforto financeiro um pouco melhor, já tem aí um capital disponível para essas operações bem mais tranquilo. Portanto, assim, é conveniente sempre acompanhar o ativo e verificar a possibilidade de permanecer mais um pouquinho. Às vezes não precisa ficar uma semana a mais, mas 2, 3 dias a mais. Às vezes pode encerrar antes, se notar sinal de enfraquecimento daquele movimento, ou se aquela movimentação está se arrastando para aí, também é válido muitas vezes encerrar antes. Então, fiquem atentos e observem esse tipo de movimentação. Faço questão de deixar isso aqui claro nesse momento, nessa abertura aqui, para que eu já falei isso em outros momentos, mas muitas vezes acaba passando batido e vale a pena aqui. Reforçar. Muito interessante a gente aproveitar movimentos, olha que interessante, de uma semana com 100% de rentabilidade na opção. Agora, infelizmente, não conseguimos acertar todas e nem sempre. Então, é necessário fazer uma boa gestão, uma gestão de risco eficiente, tá? É isso que vai garantir para nós um resultado que seja realmente satisfatório. Para quem tem paciência e tem acompanhado desde o início do ano, a rentabilidade realmente é assustadora, né? Veja, 600, quase 700% de rentabilidade, se considerarmos desde os primeiros negócios realizados em dezembro do ano passado, inclusive, né? Operações realizadas em dezembro, vai dar fechamento aí para gente nesse vencimento agora de dezembro, tá, galera? Então, olha, muito bom, estamos caminhando para fechar o ano numa rentabilidade espetacular nessa carteira semanal. Na nossa carteira também principal, tá tudo indo muito bem também, bem de acordo com aquilo que a gente havia planejado. A gente não tem performance negativa praticamente, né? A performance negativa é muito pequena. E agora a gente vai começar a desmontar ainda outras posições que são mais longas e que vão eventualmente até e melhorar ainda, encorpar os nossos resultados, tá? Então, depois vocês fiquem atentos, a gente vai movimentar isso e vamos comprar mais opções para daqui a 2 anos. Então vamos àquilo que eu quero já abordar com vocês hoje.
E nós comentamos já, inclusive, essas montagens de trava-calendário, as questões que nós pensamos em montar, tanto MRV, Bradesco e posições que eu quero fazer aqui nova de trava-calendário, eu quero dividir aqui as pontas com vocês. Vamos fazer ainda muitas montagens de Dualfera nesse início de ano, mas eu quero fazer em especial uma operação, vamos dizer assim, parcial, uma duafera parcial. Então, atente-se que eu vou explicar hoje, aqui inicialmente, e amanhã eu vou aprofundar nisso com vocês, tá bem? Então, prestem bem atenção no seguinte: no que consiste a nossa operação chamada dualfera? Operação que consiste e que tem um objetivo, é importante demais a gente compreender quais são os objetivos das operações, e se vocês tiverem dúvida, voltem na nossa planilha, vocês têm acesso, todos vocês, eu creio eu, né? Estou na maioria aqui, quase ninguém, acho que não temos dois aí se tiveram no plano iniciante, lá a maioria está no plano Fera e no Ferinha, então tem acesso a essa planilha. Então vai vir aqui a aba Estratégia e vai conferir. Ah, Diogo, pô, acompanho ali, mas não tem acesso a. Então vai fazer um pause no vídeo aí, vai olhar, vai ver aqui, deixa eu tentar botar um zoom aqui que seja factível, vai observar os nossos parâmetros. Eu quero reforçar isso aqui nesse final de ano com vocês. Cada operação dessa aqui nós vamos fazer daqui para até o final do ano. Uma operação ou duas ou mais, enfim, quantas tivermos oportunidade de fazer com cada estratégia dessa, para fazermos aqui um. Vamos fazer aqui como é que a gente chama agora no final? Retrospectiva, né? Todo ano tem lá retrospectiva nos canais. Vamos fazer uma retrospectiva estratégica do nosso método Fera e gastar principalmente no reality essas estratégias aqui. A nível da escola de opções, a semana que vem nós temos aula, no domingo agora, e eu vou passar para vocês algumas coisas que nós vamos fazer durante a semana, e ali nós vamos fazer também alguns modelos de estratégicos mais avançados. Aí a gente vai detalhar isso no domingo, tá? Por hora, eu quero já de antemão dizer que nós vamos reforçar esses parâmetros aqui, apesar de termos um vídeo basicamente para cada estratégia dessa aqui, nós vamos voltar aqui e falar e executar cada uma dessas com vocês, tá bom? Então, o que nós fizemos ontem? Compras a seco de call e put, tá? Já fizemos ontem. Já montamos a carteira semanal. Isso nós fazemos toda semana. Então, isso aqui, evidentemente, não está assim, não há necessidade de fazermos com tanta frequência. O que eu quero fazer aqui com vocês, na compra seco de call e put, e essa nós vamos começar de fato amanhã a executar essas posições. O quê? Compras a seco de call e put, deep in the money. Então essa vai ser a grande diferença, tá? Eu quero gastar com vocês aqui a oportunidade de fazermos call e put muito dentro do dinheiro. E eu quero que vocês acompanhem isso até o final do ano para entender a evolução do preço desses ativos e entender o porquê que eventualmente a valorização não é exatamente a esperada ou a desvalorização ela pode ser eventualmente maior ou menor daquilo que se espera enquanto analisado na nossa simulação estratégica, tá bem? Então, vamos começar por compras, tá? Mas compras não as normais que nós fazemos. O que está aqui são compras a seco, como nós fizemos ali. E eu quero incrementar isso fazendo o que nós chamamos de compras de opções Deep in the Money, assim, ó, DITM. Muito dentro do dinheiro, tá? E muito dentro do dinheiro eu vou trazer para vocês aqui uma referência de aproximadamente 15% dentro do dinheiro. Como é que nós vamos fazer isso? Já vou aqui abordar rapidamente esse aspecto com vocês para que vocês entendam o que nós vamos fazer amanhã. Por exemplo, vamos pegar um ativo que tem aí um upside bacana. Eu vou fazer o seguinte com vocês: vou pegar aqui o investing.com e vou reforçar também o caminho de observação quando você não tem assim muita inspiração operacional. O que que vocês podem fazer? Lembram disso? Eu voltei aqui, ó, vamos aqui em mercados, vamos em ações. Deem sempre uma olhada nas opções ou nas ações, nesse caso, né, que estão na máxima das últimas 52 semanas ou nas mínimas das últimas 52 semanas. Lembra vocês aqui, vamos fazer a retrospectiva de tudo minuciosamente. Máxima de 52 semanas é exatamente a mesma coisa de dizer a máxima, os preços máximos do último ano, tá?
Então, hoje nós estamos em 11 de dezembro de 2024, ou seja, aqui nós vamos observar quais são os ativos que estão batendo próximo dos valores máximos executados, né, ou realizados de 11 do 12 de 2023 a 11 do 12 de 2024. Tá feito? Isso aqui é a máxima das últimas 52 semanas. O que que é isso? Digamos que Marfrig esteja ou tenha a sua máxima, tenha tido a sua máxima, o preço máximo que foi qual? 21,06. Preço maior de Marfrig durante esse período aqui, um ano de negociação, foi 21,06. Digamos que ela atingiu esse valor aqui em fevereiro, 2 de fevereiro de 2024, tá? Ótimo. 21 e 6, 2 de fevereiro de 2024. Beleza. Está enquadrado dentro desse período, tá? E por que que ela está nesse ranking aqui de máxima ou nesse hall de ativos que estão na máxima nas últimas 52 semanas? Porque o preço dela, o último negócio, está 20,95, ou seja, está muito próximo da máxima do último ano. Em algum momento também durante esse ano, a Mafrig fez um preço mínimo em R$ 20,09. Então, a máxima foi 21 e a mínima 29. Isso aqui é interessantíssimo, né? Interessante notar isso aqui. Fez essa mínima nesse momento? Olha só que interessante. Pode ser que sim, pode ser que não. Temos que olhar graficamente e observar isso. E aí vocês vão ver uma coisa aqui muito interessante, ó. A mínima de Marfrig no último ano, tá? Não é exatamente R$ 20,96. Prestem bem atenção nisso, tá bem? Para não ficar aí se arrebentando com operações. Olha aqui, dezembro, olha a mínima aqui, ó. R$ 8, R$ 9, lá embaixo, ó. A mínima tá aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. De novembro de 2023 até o presente momento, ó. Onde que foi a mínima? Aqui embaixo, 8,46. E onde está a máxima? 21 hoje, e foi 21,6, né, que nós vimos ali durante o último pregão, inclusive, ó, atingiu a máxima, tá? Esse período todo aqui, ó, a Marfrig subiu assustadoramente, saiu lá do 8 foi até 21. Pô, mas que carga d'água é essa mínima aqui? Essa é a mínima durante esse período de máxima, tá? Isso é mínima de hoje, tá bem? Mínima de hoje, tá bem? Essa aqui é 29, desse período de máxima. Então, ó, veja que tá mudando aqui, ó, 20,97. Nós estamos aqui pelo Opilab com atualização mais rápida, R$ 21, tá? Então, tomem só cuidado com relação a isso. Mas a máxima, de fato, é a máxima atingida no ano, tá? Essa mínima é a mínima do dia e essa máxima é a máxima do ano, tá bem? Aqui é a mesma coisa. 43 e 29. Qual é a máxima? 44. A mínima do dia 43,4. E aí vocês vão avaliando essas movimentações que nós temos nesses ativos, mas o interessante a notar aqui é seguinte: se eu tenho um ativo em máxima, tá? Que está na máxima do último ano, das últimas 52 semanas, é muito comum, tá? Que a gente comece a notar em algum momento, se ela não continuar renovando máximas, uma perda dessa força compradora e uma eventual correção desse ativo. Então, as opções de compra, as calls, ficam muito caras quando um ativo já subiu esse tanto aqui, ó, no último ano. O que que a gente pode aproveitar? O primeiro indício de movimentação corretiva e embarcar numa direção contrária. Então, a observação sobre os ativos estão em máxima, lembrando que isso é para quando você não tem muita inspiração, não sabe o que fazer, não tenho nenhum ativo em mente, vou dar uma olhada. Olha aqui, tá? Olha aqui que você já tem uma ideia de quais ativos estão trabalhando na máxima e quais desses ativos estão na máxima podem eventualmente apresentar uma correção de curto prazo. O Invest.com é uma plataforma assim fantástica, tem ativos do mundo inteiro, portanto vão aparecer eventualmente ativos que são americanos, ó, ou os ativos até europeus, enfim, ativos mais geral. Aqui nós temos ativos que estão negociados na Bolsa Brasileira. E
Se você mudar aqui, você pode ver outras bolsas também. Mas esses ativos gringos, o que que eles estão negociados na Bolsa Brasileira em forma de quê? De BDR, né? Então você tem a Amazon, tem a Alphabet, né? Que é a Google, aí tem Apple, tem Microsoft, tem, enfim, uma série de ativos negociados na Bolsa, que são estrangeiros e que estão negociados aqui no formato de BDR, que são aqueles ativos que são gringos e que estão sendo negociados na nossa Bolsa brasileira, tá bom? Procurem, portanto, dar atenção, evidentemente, aos ativos que são brasileiros, né? Que estão aí, provavelmente, com mais liquidez e opções e tudo mais, tá bom? E observe o seguinte, ó, Marfrig não dá para operar para baixo no momento. Tá avançando, obviamente que dá no curtíssimo prazo, sim, mas aqui ainda não há uma movimentação para baixo aqui que signifique que vale a pena realmente entrar com força numa movimentação negativa. Aí aqui você teria que fazer uma movimentação mais dentro do dinheiro, para não perder tanto dinheiro se quiser apostar, entre aspas, nesse direcional de correção. Mas Petrobras, vamos dar uma olhadinha. A Petro está avançando hoje, está tocando nas máximas, olha, e já começa a fazer um candlezinho negativo. O Petro pode gerar aí uma movimentação negativa de correção de curto prazo mais eficiente do que eventualmente uma free. A VEG está disparando, segue disparando, tem muita relação, já falamos sobre isso, com a questão do câmbio, né? Uma dolarização de receita, um ativo extremamente valioso, está subindo forte, também não dá para fazer nada de movimentação negativa hoje. Aí vai olhar outros ativos, vamos descer um pouquinho mais. O que que nós temos aqui? Se não aparecer nada que seja realmente agradável, então vocês vão olhar aqui, ó. Entra na Petrobras, por exemplo, observa aqui os indicadores técnicos. Vem aqui para a técnica e observem os indicadores técnicos, tá? Olha que legal. O que que nós temos? Indicadores técnicos, venda forte, neutro e compra. Segundo as médias móveis, você tem indicação de compra. O resumo geral é neutro. E segundo os indicadores técnicos, você tem venda forte. Que indicadores técnicos são esses? Entra aqui e observa. Vários indicadores técnicos RSI dando neutro, estocástico dando venda, estocástico com RSI sobrevenda, MACD está dando compra. Aí você vai observando os indicadores técnicos, os osciladores, o high-low, e você vai verificando aqueles que você costuma utilizar e que faz mais sentido, e você, evidentemente, pode dar mais atenção àqueles que você conhece mais e que você realmente quer ali gerenciar melhor ou tomar como um parâmetro melhor para a tua montagem de operação, tá? Então dá uma olhadinha aqui. Se a maioria dos indicadores apontam para venda, então há uma perspectiva de que pode sim gerar uma correção e que vale a pena uma observação mais criteriosa, tá? Isso você vai aplicar para todos os ativos, tá bem? Se você for olhar só o aspecto das médias móveis, você tem que entender quais são essas médias móveis e se elas fazem sentido efetivamente ou não. Por exemplo, médias móveis simples e elas estão aqui, médias móveis exponenciais estão aqui. Nós costumamos utilizar com maior frequência as médias móveis exponenciais. E vocês vão notar uma coisa interessante, veja. Médias móveis de 5, de 10 estão apontando venda, médias móveis de 20, 50, 100 e 200 apontando compra. Provavelmente você tem médias longas apontando para cima, médias curtas começando a apontar para baixo. O que significa possibilidade de movimento de correção de curto prazo, porém a tendência de longo prazo ainda é positiva, certo? Então, dá para atuar em movimentações direcionais de curto prazo? Sem dúvida. Sem dúvida. Dá para fazer muita operação para baixo, trava de baixa, compra de call, de put, no caso, seco, inclusive, né? No curto prazo. Dá para fazer muito longa na put, só se combinar com a duofera. Então, o que que nós vamos concentrar aqui? Outra característica que nós podemos também gerenciar e lidar com esse processo ou leitura que nós podemos fazer. Bom, se eu tenho uns indicadores de longo prazo com movimentação ainda positiva e indicadores de curto prazo prevendo uma possível correção de curto prazo, será que eu não posso eventualmente comprar uma call
Deep in the money, com aquela característica que nós comentamos, 15% abaixo do preço do ativo no momento, e vender uma call, tá? E aqui comprar e aqui, e vender uma call OTM, para que eventualmente, se o ativo corrigir, eu venha me beneficiar do crédito dessas calls OTM, e aí fazemos aqui uma trava calendário, uma venda coberta fera, como nós comentamos, ou uma pequena, ou primeira, né, melhor dizendo aqui, uma parcial da dual fera. Então, cheguei aqui no ponto que eu queria. O que seria essa parcial da dual-fera? Seria montar somente um dos lados. Montar a ponta comprada e a ponta vendida da call, tá? E depois a gente faz as puts. Aí a gente faz as puts para um momento posterior. Mas um momento inicial seria legal fazer as pontas compradas. E aí, vamos entrar aqui. E amanhã a gente vai fazer isso na prática, tá? E pode não ser a Petro, mas eu vou usar a Petro aqui como referência hoje, só para vocês terem uma ideia. Amanhã a gente vai executar de fato essas operações e você vai pensar o seguinte: vamos projetar aqui um período e que seja um pouquinho mais longo, não tão curto, para que a gente tenha menos exposição de teta. Vamos calcular assim, muito basicamente, e dá para a gente fazer isso aqui. Pegar 40 e 10 e multiplicar por 0,85, nós temos 34,8. Então, nós vamos botar R$ 34 aproximadamente uma call de Petro. Vamos verificar uma call de Petro. Pode ser outro ativo que a gente venha trabalhar amanhã. Então, vamos sugerir aqui se fosse Petro, né? Onde que seria? R$ 34 aproximadamente. Verificamos se tem algum ativo ou alguma negociação em posições que sejam americanas e que não sejam assim tão longas nem tão curtas. Então, ó, para fevereiro talvez a gente consiga mais oportunidades. Vamos olhar aqui fevereiro, aqui e não há negócio. Pronto, tem uma no 35,70. Não é exatamente 15%, mas tá ali próximo. Com R$ 220 mil, tem um volume aqui considerável. Imagina, comprar a dos 5,67 ou a 5,67 esse negócio, já tá. E é isso importante que eu quero que vocês peguem aqui, já está um pouco caro para aquilo que o ativo representa nesse momento. Por quê? Vamos descontar 40 e 10 do 35,70, que é o strike da opção. 4,40. Esse é o valor intrínseco, tá? Se nós tirarmos os 5,67, tem 1,27 de valor extrínseco que foi negociado nessa posição. Pela o IV Rank e o IV percentil baixo, me parece um extrínseco um tanto quanto caro, né? Porque exatamente esse valor de 1,27, se nós dividirmos pelo valor total de 5,67, são 22%. É um extrínseco tanto caro com uma volatilidade muito baixa. Então, o mais justo, o mais adequado seria o quê? Lançar mão de observar aqui a nossa planilha de Black Shows, tá? E amanhã a gente vai fazer isso na nossa mesmo, ali, da nossa comunidade. Vamos pegar a planilha e vamos verificar, olha só, quanto é que está essa opção nesse momento, já que ela não tem negócio e esse negócio não tem garantia que tenha saído agora há pouco tempo. 5,20, ó. Lembrem sempre disso. Tem o delta de 94, então assim, ó, delta, vamos trabalhar 95 para cima, quando nós falamos de Deep in the Money, tá? 95 para cima, com o teta baixinho. Beleza, maravilha, é isso que nós queremos. Uma posição para fevereiro, ainda tem algum prazo. E aí seria 5,20, vamos arredondar para 5,30 aproximadamente. Então aqui a gente já mata uma galera aqui que veria o preço aqui a 5, vou botar 5,67, vou botar 5,65, vou executar. Pô, quem estiver vendendo vai ficar feliz da vida, porque o preço justo no momento seria, na pior das hipóteses, 5,30, tá? R$ 5,30. Olha como diminui em relação ao preço do último negócio. 5,30 vai fazer com que o nosso preço médio
considerando o strike do 35,70, fica ali no 41,1. A mesma coisa que comprar Petro a 41,1. Então, ao invés de pagar R$ 40, a gente paga 5,30. Muito mais barato, né? E a gente fica posicionadinho assim. Nesse momento, essa primeira semana, nós vamos fazer a execução ponta comprada. Na semana posterior, vamos fazer a ponta vendida. E aí vamos montar a parcial da nossa dual-fera, a ponta da call. Depois nós vamos trabalhar as pontas da put também. Mas antes nós vamos fazer, claro, da mesma forma que fizer com a call, vamos fazer também uma compra de uma put. Talvez a gente faça até amanhã as duas juntas. Compre uma call, não do mesmo ativo. Eu quero que vocês tenham essas perspectivas das duas operações e do quanto elas podem render. E essa que é a experiência que eu quero que vocês tenham. Porque até então, quando a gente fala do Alfera, a gente pressupõe já uma posição para 2 anos e que não vai mexer nela. E se possível, quando quase sempre a gente consegue casar uma posição num capital garantido. Então a gente fica confortável com aquilo, não vai mexer durante um bom tempo. Agora eu quero que vocês vejam na prática, experimentem na prática. Os efeitos podem ser positivos, mas também muito negativos, dependendo do ativo que você operar ou do momento que você esteja operando. Os efeitos de curto prazo para esses ativos estão muito dentro do dinheiro. Podem ser muito rentáveis, mas também é uma posição tanto mais pesada, né? Envolve um volume financeiro maior. Por isso, amanhã a gente vai estudar, inclusive, a possibilidade de começar com ativos um pouco mais baratos, e não assim na faixa dos 40, talvez até ali entre 15 no máximo, para que fique mais barato, que vocês consigam executar e se eventualmente tiver perdas, elas não sejam significativas, tá bom? Então, vamos estudar essas posições. Hoje eu dei uma recapitulada nos modelos de nós, como nós encontramos oportunidades, o que nós vamos eventualmente fazer. Peço a vocês, façam o dever de casa, entrar na planilha e reassistir esses vídeos das compras e também reassiste, por favor, o nosso vídeo do Dualfera, tá? Operação Dualfera com opções, entra aqui, clica aqui, assiste, vai no YouTube ali, já deixa o joinha se não deixou, comenta alguma coisa ali que ajuda também. Assiste para lembrar e a gente vai começar a montar isso aqui a partir de amanhã, tá bom? Então vamos começar recapitulando. Posições de compras, não essas normais que nós já fazemos toda semana, mas muito dentro do dinheiro. Quero que vocês fiquem craques nisso, para que o ano que vem seja ainda melhor o resultado do que tem sido esse ano. Depois vamos fazer as pontas vendidas, e aí nós vamos transformar essas simples compras a seco em operações estruturadas, já combinando mais de uma ponta. Depois, travas de alta e de baixa, borboleta e booster reverso, Seagull, Strangle, Straddle, vamos fazer Iron Condor, Fence, todas essas estratégias vamos fazer aqui até o final do ano, recapitulando essas posições para que a gente possa ficar craque e 2025 ser ainda um ano melhor aí para a gente, tá bom? Fechado? Gente, agradeço aí o tempo e a dedicação de vocês ao estudo, agradeço a parceria, como sempre. Estamos juntos, vamos para cima, ótima semana para vocês. Tchau, tchau.